Hoje nós vamos iniciar um novo assunto, que é a educação escolar e a higienização da infância. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí vocês me avisam se estão vendo ou não. E quando eu tiver com a tela do slide em tela cheia, aí eu não vou conseguir ver o chat. Então eu peço que, se vocês tiverem que fazer perguntas, que vocês façam no microfone, porque senão eu não consigo ler, tá? É esse aqui que eu vou compartilhar com vocês. Dá para ver? Às vezes ele demora um pouquinho para carregar. Sim, tá dando para ver. Então tá. Bom, esse é o texto, Educação Escolar e Higienização da Infância, da Heloísa Helena Pimenta Rocha. Esse texto, eu não sei se vocês já leram, mas quando vocês forem ler, vocês vão se deparar com uma linguagem meio antiga, um português arcaico, assim, porque esse artigo, ele é resultado de uma tese de doutorado que analisou alguns documentos antigos. Então, ele traz transcrição de alguns trechos do documento, e daí naquela época se escrevia dessa forma. Talvez vocês podem estranhar um pouco isso, mas que a ortografia é diferente. Mas dá para entender bem, né? Só, sei lá, farmácia com PH, assim, sabe? Bem uma linguagem mais antiga e uma ortografia ultrapassada, que a gente já não usa. E qual era o outro ponto? Ele fala de algumas práticas de saúde que foram adotadas lá no começo da década de 1920. E nessa época, um pouco antes, poucos anos antes, né, em 1918, 1919, aconteceu a gripe espanhola, por exemplo, que foi a última, não a última, mas foi uma pandemia que teve impactos mundiais como a que a gente está vivendo agora. E isso me colocou a pensar, assim, se talvez essas práticas aqui que a gente vai estudar hoje, se elas não são um pouco consequência da gripe espanhola, e se elas são, quais consequências será que a gente vai se deparar depois do coronavírus, né? Depois que tudo isso estiver resolvido, consequências a longo prazo, assim, além do rastro da crise econômica, além das perdas humanas e tudo mais, mas enquanto grupo, de que forma que isso vai retroagir sobre a gente, né? Não sei, não tenho essa resposta ainda, foi mais uma reflexão. Como sempre, conforme vocês quiserem perguntar ou contribuir de alguma forma, podem falar, tá? Então, ela começa falando que a escola primária, ou seja, a escola que educava de primeira a quarta série, ela era um sistema, tinha como objetivo, né, criar um sistema fundamental de hábitos higiênicos capazes de dominar toda a existência das crianças. Falando assim, parece um daqueles planos maquiavélicos de vilão de desenho, né? Mas o que ela está querendo dizer é que as crianças, o objetivo era que as crianças reproduzissem esses hábitos em qualquer circunstância. Espera aí que eu acho que alguém precisa que eu aprove para entrar. Não, é mensagem mesmo. Prof, isso tem relação com a pedagogia liberal tradicional? Sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com aptidões individuais. Para isso, os indivíduos precisam aprender a adaptar-se aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes, através do desenvolvimento da cultura individual. Vou repetir para as meninas. Primeiro, tentem falar no microfone hoje, porque quando eu tô com a tela inteira, eu não consigo ver o chat.
Aí eu tenho que ficar fechando e vindo abrir. Então, se vocês puderem, nas próximas perguntas, usem o microfone. Hoje, especificamente. Em geral, não me incomodo de usar o chat, não. Esse texto, ele já foi disponibilizado para vocês no começo do semestre, Lísia, e eu coloquei ele no AVA também. Eu não sei se a turma montou a apostila, se a turma montou a apostila, provavelmente ele está nessa apostila também. Porque ele já estava, ele não é texto novo, ele já estava no plano de ensino desde o começo, já era previsto que a gente trabalhasse ele nessa data, inclusive. E, Eliane, tá, tudo bem, se está sem microfone, não tem problema. Então, conforme você precisar, você pode falar aí mesmo no chat. Eu não conheço a pedagogia liberal tradicional. Na verdade, eu não tenho um estudo muito profundo de pedagogia, não. Então, eu não sei te falar se tem relação com isso. Mas conforme eu for falando, talvez você vá identificando semelhanças ou não com essa linha da pedagogia. Essa política de higiene, ela tinha mais como objetivo que hábitos fossem implantados de uma forma massiva na sociedade, né? E aí, conforme eu for avançando, você vai entender por que foi na escola o primeiro lugar. Então, o Instituto de Higiene de São Paulo, que é o instituto que é analisado nessa tese da autora, Professora, fala. esse texto tá na apostila para quem quiser acompanhar. Eu coloquei. Tá depois do texto dos direitos do mais ou menos humanos. Ótimo. Só para falar para quem quiser acompanhar. Obrigada, Sâmia. Então, ela analisa só esse instituto. Só que existiam também outras instituições com o mesmo objetivo no Brasil. E conforme a gente for avançando nos conteúdos, vocês vão ver que isso era uma realidade em outros lugares também. Então, esse instituto ele tinha a tarefa de abordar os problemas de saúde pública e a formação de uma consciência sanitária nos indivíduos. Vamos pensar assim, naquela época, hoje o saneamento básico não é acessível para todas as pessoas no Brasil, mas naquela época era ainda mais precário. Então, as condições de higiene coletivas, elas eram ainda mais precárias do que são hoje. Então, se hoje você acha, por exemplo, que o ônibus é sujo, naquela época não era só o ônibus, a rua não tinha esgoto, muitas vezes. Então, tinha sujeira, dejetos humanos na rua mesmo. Então, isso facilitava muito que a proliferação de diversas doenças, não só da gripe espanhola que eu dei como exemplo, eu deixei até um vídeo no AVA, se vocês quiserem dar uma olhada depois, que traz um pouco de como que foi o contexto, só para relembrar o que aconteceu naquela época, né? E então, assim, havia uma necessidade de resolver esse problema de saúde pública. Então, o Instituto tinha esse objetivo, né? De abordar esses problemas e que os indivíduos desenvolvessem uma consciência em relação a isso, né? De que não podia jogar, então, a sujeira no meio da rua, que não podia, que tinha que lavar as mãos, que tinha que preservar alguns hábitos de higiene. Ele foi criado em 1924, então, 5 anos depois da gripe espanhola, com o compromisso de oferecer ensino científico da higiene e preparação de técnicos para o movimento dos cargos, para o provimento dos cargos de saúde pública. Era o principal objetivo. Só que ele tinha um lugar de destaque na política sanitária do estado de São Paulo, era um dos órgãos mais importantes, e na educação ele tinha duas tarefas principais, que eram de produzir formação para os professores e para os agentes de saúde pública, e produzir material impresso direcionado principalmente para as crianças. Então, eles produziam folders, panfletos, que eram entregues para as crianças, falando dos hábitos de higiene que elas deveriam ter. Enfim, era um material direcionado para crianças, esses impressos.
E, então, contava-se que a obediência a essas normas de higiene era uma fórmula, a única fórmula possível, né, de resolver o problema do crescimento das cidades, porque se não tinha saneamento básico e as pessoas não tinham hábitos de higiene saudáveis, e as cidades iam crescendo e acumulando mais pessoas, então era muito mais fácil que as doenças se espalhassem, né? Então, para resolver esse problema, eles se apegaram muito a essas normas de higiene. E aí, nesse sentido, a escola tinha um poder porque eles acreditavam, e até hoje existem autores que defendem isso, eu não sei, não vou opinar se tá certo ou não, mas assim, não tenho dados para falar, olha, de acordo com o autor fulano de tal, é isso mesmo, mas acho que a gente pode concordar que as crianças têm mais facilidade para aprender algumas coisas do que os adultos, e nessa teoria do hábito, que era baseada na repetição de atividades ou de tarefas. Então, a escola era um lugar onde era possível exigir que as crianças exigissem, aliás, que as crianças repetissem os hábitos e as atividades, e tinha essa ideia de que ensinar as crianças era mais fácil do que ensinar os adultos, né? Então, por isso que foi escolhida a escola como lugar de iniciar esse ensino. E aí, o ensino desses hábitos era dogmático e mecânico. Então, o aluno tinha que praticar, tinha que repetir, mesmo que ele não soubesse a função daquela tarefa. Então, não tinha muito uma discussão, uma visão crítica do que para que servia aquilo, né? Qual era a necessidade de fazer aquilo. Então, era mais tem que fazer e pronto, e repita, né? E faça muitas vezes. Era uma coisa mais impositiva, né? E aí, dentre as práticas que eram adotadas na escola, eu vou falar algumas aqui e algumas eu vou mostrar no texto. Tinha a exposição de práticas exemplares, né? O ambiente da escola era aberto à luz do sol, era limpo, ordenado, e servia como um modelo para as crianças, que aí elas passariam a andar com o sapato lustrado, com o uniforme limpo e passado. Eu não sei se isso é uma realidade para alguém de vocês aqui da turma, mas eu sei que para as pessoas mais velhas, existia essa exigência nas escolas, porque eu sei que, por exemplo, para os meus pais existia, né? Uma exigência muito maior em relação à apresentação, por exemplo, do uniforme, do sapato que seria usado, do jeito que o cabelo deveria estar penteado. Então, tudo isso combinava com o ambiente da escola, que era muito ordenado, muito limpo, né? Que estava rigorosamente arrumado e pronto para reproduzir essas normas e esses padrões de comportamento que eram exigidos. Tinha uma exposição também às práticas exemplares. A higiene do ambiente escolar se estendia à vida cotidiana. Tinha uma revista do asseio do corpo, das roupas, tinha mensuração de peso, estatura, força física, e pelo desenvolvimento da capacidade de vigilância no ambiente doméstico. Então, as crianças eram recebidas, eu acho que no trecho do texto, ela explica exatamente como era feito. Um pouquinho mais. Aqui. Deixa eu ver se eu tô na página certa. É aqui mesmo. Então, no primeiro dia de aula, o professor dá boas-vindas aos alunos. Isso aqui era escrito no manual, tá? Por isso que a linguagem, como eu falei, é antiga. O professor dá as boas-vindas aos alunos e, por todos os modos possíveis, procura captar-lhes a simpatia e incutir-lhes amor pelo trabalho. Entre as coisas que pede,
está a observância do asseio. Diz a sua importância e especifica o que entende por asseio. Limpeza rigorosa das mãos, unhas, rosto, boca, pescoço, orelhas, cabeça, arranjo dos cabelos, ordem e asseio da roupa, dos sapatos, lenço no bolso. Essa enumeração tão minuciosa quanto possível é indispensável. O aluno não compreende a expressão genérica de asseio. Se não se disser miudamente o que ele é, o resultado será nulo ou insuficiente. Para capacitar-se de que foi entendido pela classe, o professor fará com que algumas crianças repitam a explicação. Em seguida, prometerá proceder diariamente no início da aula uma inspeção de cada aluno para verificar se todos praticaram o que foi pedido. E aí, no dia seguinte, fazendo desfilar a classe diante de si, o professor examinará os alunos um por um. Estão com as unhas aparadas? As mãos limpas? O rosto? A cabeça? Os cabelos? O aluno está calçado? Ao mesmo tempo que examina, irá chamando atenção para falhas ou louvando e encorajando acertos. De vez em quando terá que mandar uma ou outra torneira. Falo sem alarde, nem repugnância. Então, vocês percebem, assim, que era uma coisa imposta, né, que o professor, ele era obrigado a verificar, fazer essa fiscalização das condições, e algumas coisas aqui, elas têm a ver com higiene, com limpeza, com o conceito de higiene que a gente conhece, né, com limpeza, mas outras não têm tanto a ver com isso. Então, por exemplo, a limpeza rigorosa das mãos, o banho, enfim, tudo isso é realmente muito importante nesse ponto de evitar a transmissão de doenças. Mas a roupa, esse asseio, ele não incluía só a limpeza da roupa, ele incluía a roupa estar muito bem passada, sem nenhuma dobra no lugar errado, com o sapato lustrado, né? Então, não apenas limpo, não precisava ser um sapato limpo apenas, mas um sapato lustrado, não era qualquer sapato, né? Tinha um padrão de sapato que deveria ser usado. O arranjo do cabelo não é um enfeite, eu acho que a palavra arranjo aí, ela tá dita num sentido de a arrumação do cabelo. Então, essa arrumação do cabelo também era específica da exigência. A Eliane falou, isso lembra o sistema militar, até hoje existe. Sim, exatamente. Existe nas escolas militares, mas isso era uma política nesse momento que era implantada em todas as escolas, né? Esse Instituto de Higiene, ele era responsável por fazer essa inspeção, formação de professores e exigir que tudo isso fosse feito em todas as escolas do estado de São Paulo. Então, hoje a gente vê isso realmente mais em escolas militares. Teve uma época que o IFMT, que antigamente era a escola técnica, né, também tinha algumas exigências em relação a isso, né, o tipo até a cor da meia tinha que ser padronizada, né, não era só o uniforme da escola, mas até a cor da meia deveria estar dentro de um padrão. Então, existe mesmo na nossa realidade. Sempre quando eu falo desse texto, eu uso meu pai de exemplo, porque ele é uma pessoa que reproduziu muito isso, essa vestimenta com o asseio, o cabelo, o arranjo, todas essas posturas, né? Meu pai, ele é autônomo, então ele não tem uniforme de uma empresa para a qual ele trabalha, né? Ele usa a roupa que ele quiser. E durante a minha vida toda, meu pai usou a roupa muitíssimo bem passada, de assim, ter briga feia com a minha mãe, com a minha madrasta depois, porque a roupa dele não estava passada do jeito que ele achava que tinha que ser passado, né? E não tem como sair de casa com a aparência fora desse padrão, né? Tanto que hoje em dia, às vezes a gente tem algum conflito já não tão sério,
porque, por exemplo, meu cabelo hoje, para mim, meu cabelo tá tudo bem. Para ele, tá bagunçadíssimo. Para ele, esse cabelo não é um cabelo digno de dar aula. Então, não deveria estar usando o cabelo assim, né? Então, ele tem padrões de exigência em relação a isso muito altos que ele aprendeu dessa forma, né? Então, a gente pode pensar que deu certo, né? Ele aprendeu lá na escola de uma forma, se a gente for pensar, a época que ele estava na escola era na época do regime militar, então acho que isso se manteve nesse período, né? E se mantém na vida dele até hoje de uma forma que ele reproduz em casa e talvez reproduziu com a família dele quando ele era criança, estava estudando, e com a família dele, que agora são as filhas, ele faz isso sempre, então, assim, funcionou, ele aprendeu esse padrão de ordem e de asseio e tudo mais, né, de inspeção, que é o próximo tópico. Ela traz que os estudos não, que esse Instituto da Higiene, ele defendia que essa era a melhor forma de se ensinar esses hábitos. E aí tinha um outro aspecto que é a inspeção do espaço escolar. A classe era dividida em alguns grupos menores e as crianças eram motivadas a reparar, perceber falhas no ambiente. Então, se tivesse alguma coisa fora do lugar, alguma coisa que tivesse suja, observar a iluminação, a ventilação, a limpeza do chão, dos móveis, de tudo que tivesse nesse ambiente. O modo como a limpeza era feita, por exemplo, o jeito de varrer, o jeito de tirar o lixo, o jeito de limpar os móveis. E aí as crianças eram motivadas a perceber isso e a criticar, a comentar. Elas tinham, aqui está até escrito assim, elas tinham a máxima liberdade, aqui, ó, comentando e criticando tudo com a máxima liberdade, né? Então, e aí, depois olhando as instalações sanitárias, o banheiro e tudo mais, e que isso deveria ser repetido entre 6 a 8 vezes por ano, e que não tinha nenhum problema se tivesse que repetir isso até que as crianças aprendessem a ver sozinhas esses defeitos no ambiente. Então, nesse ponto, era aqui, aí até ele conclui, assim, aprenderão eles a reclamar, embora durante outras aulas, as faltas que, no tocante à higiene, porventura notarem. Então, o objetivo era que as crianças aprendessem a reclamar da condição do ambiente, a criticar a limpeza e a ordem do ambiente, em outras situações também. Então, se não fosse naquela escola, em outras aulas, né, dentro da escola, ou em outros lugares, por exemplo, em casa, na casa de uma outra pessoa que elas fossem. Então, era ensinado que as crianças reproduzissem isso, essas críticas. Elas tinham liberdade para falar disso, né, para fazer as críticas. Então, além disso, outra recomendação que era dada para os professores. Quando a criança está distraída, que ela está dentro de uma atividade, por exemplo, ou está na hora do recreio, no momento de distração, o que pode acontecer? Senta-se em má postura, leva o lápis aos lábios, põe o dedo na boca, no nariz, nos olhos, no ouvido, entorna a tinta, suja os livros ou cadernos, cospe no solo, espirra ou tosse sem proteger-se com o lenço, molha a ponta do dedo na saliva para voltar à página do livro, no recreio toma água em copo usado, traz um lanche indigesto, come estando fatigado, mastiga mal, bebe estando suado. O professor vigilante e treinado, pessoalmente, pode, sem esforço de atenção, surpreender esses pequenos desvios e corrigi-los imperdoavelmente. A tarefa, nos primeiros tempos, será pesada, transposta, porém, a dificuldade inicial, suavemente se extinguirão esses pequenos vícios. Então, era dada ao professor a tarefa de ficar prestando atenção mesmo como um fiscal nessas pequenas atitudes,
E percebam a sutileza, como que as coisas aparecem, que existem algumas dessas, alguns desses comportamentos que foram descritos, eles têm a ver com higiene, outros não têm a ver com higiene, né? Por exemplo, colocar a mão na boca, no olho, no nariz, tem a ver com higiene e com transmissão de doença. Mas sentar em má postura não tem a ver com transmissão de doença. Tem a ver com um padrão de comportamento que é esperado, né? Ou, por exemplo, entorna a tinta, suja os livros ou cadernos. Também não tem a ver com transmissão de doença. Tem a ver com padrão, né? Eu não sei se vocês também vivenciaram isso, de levar o caderno para a professora corrigir. E aí, deixar o caderno com a professora. E aí, o caderno que era caprichado, que tinha tudo bonitinho, que não tinha folha manchada, que não tinha sujeira, era o caderno nota 10, que recebia estrelinha. Isso aí já é mais presente, eu acho que para mim, e acho que para as pessoas um pouco mais novas, porque eu não vivi isso de fiscalização dos hábitos de higiene, tipo, olhar se minha mão estava limpa, se meu cabelo estava limpo, eu nunca vivi isso na escola, né? Mas isso do caderno, sim, né? Ou a forma como a criança mastiga, né? Ou se ela traz um lanche indigesto, isso não tem a ver com transmissão de doença, né? Que era o contexto principal para a implantação dessa política. Tudo bem até aqui? Quem está falando? Eliane. A professora esculhambava, principalmente os meninos, quanto ao caderno. Então, é uma realidade, né? Existiu essa realidade de uma forma bem presente, né? Então, além disso, eram exibidos os índices de normalidade. Ou seja, as crianças, quando elas passavam por essa fiscalização aí de limpeza, também era fiscalizada o aumento do peso, o aumento de força, a altura, estatura da criança, e existia uma média normal, né, de máximo e mínimo, de peso, de altura, enfim, de força, e isso era exposto no quadro, na sala de aula, para que as crianças também pudessem avaliar o que elas estavam ganhando ou perdendo mensalmente e, e poderem controlar isso também, né? De estar dentro desse padrão estabelecido. E aí, ele diz que o sistema já, em parte, adotado em escolas americanas, tem produzido magníficos resultados. Então, percebam que era uma prática também, não só uma prática brasileira, né? Mas era uma prática difundida mundialmente. Inclusive, no, no Holocausto, nos campos de concentração, tinha propagandas. Em alguns momentos era dito para as pessoas que elas iam para lá para se higienizar, né? Quando elas iam, na verdade, para uma câmara de gás. E então tinha propagandas lá também em relação à higiene, né? Então era uma prática realmente que não era só brasileira. Também tinha esse inquérito da vida doméstica. Nesse inquérito, a professora questionava os alunos, não só sobre o desenvolvimento teórico, mas perguntavam sobre tudo o que tinha acontecido em casa, né? Como que era a higiene e organização da casa, a alimentação, como que eram os hábitos alimentares e de repouso, os hábitos dos familiares, se, por exemplo, se os pais fumam, se bebem, ou até mesmo se é criança, né? Porque pode ter. E aí, né, nesse inquérito, nesses questionamentos, a criança relatava o que acontecia, e aí o professor podia corrigir, né?
aqui ela diz, indagado isso para cada aluno, fará o professor a crítica, mostrando os inconvenientes que achou e os meios de saná-los. Então, e nas classes mais adiantadas, será mesmo possível um estudo fundamentado da alimentação do aluno, com o cálculo da respectiva ração em calorias. O benefício irá além da escola, alcançará os demais membros da família, que deverão boa parte de sua saúde e de seus hábitos sanitários à influência do professor. Então, uma forma de atingir a toda a população, né, era implantar isso como uma política nas escolas, que fosse uma tarefa que os professores pudessem exigir das crianças, né, reproduzir isso em casa, contar que fez, e é fácil de imaginar uma criança fazendo isso, porque se vocês têm filhos, ou vocês lembram de alguma coisa desse tipo da infância de vocês, eu lembro, por exemplo, de uma professora de ciências que eu tive quando eu estava na quinta série, que ela era muito, assim, ela era muito ligada às questões de sustentabilidade, de economia de água e tudo mais, e eu lembro de brigar com todo mundo na minha casa porque estavam gastando água, porque estava escovando dente com a torneira aberta, porque, sabe, o que eu aprendi na escola, eu estava lá cobrando da minha família, reproduzindo isso. Então, eu acho que, para mim, pelo menos, é fácil imaginar uma criança aprendendo uma coisa na escola e reproduzindo em casa, e aí, às vezes, até para não criar briga, os pais acabam se enquadrando no que a criança está falando, né? Então, era mesmo um meio de que essa influência chegasse a todo mundo, né, toda a população. E aí, por que isso acontecia? Né? Como era ensinado o porquê dessa obediência, né? Eu vou ler esse trecho. Mas para reforçar os hábitos, dando, se possível, sua razão de ser, assim como para tornar a criança capaz de adaptar-se a circunstâncias novas e imprevistas. Importa fazer o ensino sistemático de uma série de conhecimentos. Muitos deles já foram ministrados quando se comentavam os hábitos pessoais, alimentação, escola, domicílio. Outros exigirão, pela sua importância geral ou local, maior desenvolvimento. O fumo e o alcoolismo, a tuberculose, a febre tifoide, varíola, raiva, para qualquer região do país. O amarelão e o impaludismo, a moléstia de Chagas, para os lugares onde esses males existem. Devem entrar no programa de higiene. Aí vou chamar atenção para esse final. O tabagismo e o alcoolismo requerem desenvolvimento maior em se tratando de meninos, ou seja, os meninos iam aprender mais sobre isso. Por outro lado, nas classes adiantadas de meninas, ensinar-se-á a puericultura, bem como alguns preceitos relativos ao preparo dos alimentos. Então, e aí para as meninas, seria ensinado, então, cuidado com crianças e o preparo dos alimentos. E algumas colegas relataram quando eu dei essa aula em outra turma, que realmente elas se lembram de acontecer isso, de ter um treinamento, uma aula, por exemplo, de aprender a costurar, a fazer tricô, crochê, bordar, tarefas que são vistas como femininas, né? E aí privar as meninas também de aprender, por exemplo, sobre tabagismo e sobre álcool, que de fato são problemas quer dizer, de fato podem ser problemas de saúde de qualquer pessoa, não só dos meninos, né? Por que esse texto é relevante, né? Vou ler essa conclusão primeiro. Educação e saúde figuraram como elementos indissociáveis na configuração de um programa de moralização, que tinha como um dos seus mais importantes pilares a higienização da população. Esses últimos slides, eles são só modelos, não tem nada aí. Deixa eu achar vocês de volta. Por que essas informações são relevantes para essa disciplina? Alguém tem algum palpite? Como que a gente pode ligar isso com direitos humanos?
Vamos lá, gente. Preciso da participação de vocês. Bom, essas ideias, elas estabeleceram padrões de comportamento lá na década de 20, né? E esses padrões, eles são reproduzidos na nossa sociedade, de uma forma geral, até hoje, né? É, desde uma situação que não é direcionada, por exemplo, a um grupo, como, por exemplo, você vê uma pessoa na rua que se veste de determinada maneira, diferente da maioria. E aí, isso gera olhares, gera comentários, gera ideias a respeito dessa pessoa por conta da maneira como ela se veste, né? Ou por conta do tipo de cabelo que ela usa, ou enfim. E isso gera exclusão, né? Essa ideia de padronização gera exclusão de quem não faz parte do grupo, quem não se encaixa no grupo, né? Eu coloquei um vídeo também no Ava para gente para gente assistir. Deixa eu abrir. Eu vou abrir ele aqui e vou mandar para vocês assistirem aí e a gente poder comentar. Ai, meu Deus. O vídeo é um clipe da banda Pink Floyd. É um clipe antigo, né? Mas que ele possibilita uma reflexão sobre essa ideia de normatividade, que é a ideia principal do texto, né? De que essa higienização ela não tinha a ver só com saúde, não tinha só a ver com limpeza, não, ela tinha a ver também com o estabelecimento de um padrão. Não sei se era de propósito ou não, se acreditava que esse comportamento padrão era o mais saudável, né? Mas era o que acontecia. Então, o clipe tem mais ou menos 6 minutos. Eu estou mandando aqui para vocês. Vou esperar vocês assistirem para a gente poder discutir, tá? Podem assistir. Valendo.
Eu terminei de assistir. Vocês terminaram de assistir? A Eliane falou que ela já tinha assistido e que ela não conseguiu entender muito bem os rostos deformados com máscaras, né? Que ela pensou que poderia ser uma difusão, uma confusão de identidade, alguma coisa relacionada ao modelo estético do que é belo. O que vocês acham? Quero que vocês falem, tá, gente? Por favor, não se faz de morto hoje. Professora, eu entendi mais ou menos que seria para meio que igualar e padronizar todo mundo. Foi isso que eu entendi em relação às máscaras. E o restante, o que você achou? Então, eu achei interessante. Aí chega um momento em que mostra os alunos se rebelando, né? Tipo, indo contra, como se fossem contra os padrões que foram impostos, alguma coisa assim do tipo. Eu nunca tinha assistido, não. É bem isso. Acho que a ideia é essa mesmo. Quem mais, gente? Gleicia, Lísia, a Nayane. Quem mais que tá aí hoje que quer falar alguma coisa? Rebeca. Vocês estão tímidas ou vocês estão vendo a novela? A Eliane falou a carne moída seria opressão psicológica. Pode ser uma interpretação possível. Eu penso que, assim, as crianças, elas eram todas diferentes, né? Elas eram crianças antes que aquilo tudo foi um pensamento, um devaneio lá do aluno que levou a bronca, né? Gleice respondeu, oi, você quer falar alguma coisa sobre o clipe? Se você conseguiu assistir? O que você achou? Eu terminei de ver agora. Então, deu para perceber claramente isso mesmo, que é uma padronização, né? Tanto é que eles passavam por a máquina, e sai todo mundo com aquela máscara, né? Igual. Isso. E foi mais forte. Eu percebi que eles queriam que todo mundo, acho que tivesse o mesmo pensamento, as mesmas atitudes, né? Os mesmos moldes, assim, bem claro essa crítica Isso. também. Acho que a ideia que você falou de molde é muito boa, porque eu penso assim, eu ia falar isso, que eles eram diferentes, né? Eram várias crianças, cada pessoa diferente. E aí, depois de passar pelo moedor de carne, elas passaram por uma forma que todo mundo ficou igual, né? Que é a cara deformada, que ela falou, a máscara, né? Todo mundo ficou com a mesma cara, que é até assustadora, mas por quê? Porque ela não tem expressão, porque ela não tem subjetividade, porque é tudo igual, né? Uma coisa. Sim, professora. Sim. E eu acho que a escola até hoje ela acaba querendo uniformizar e querendo padronizar, né? Ainda já melhorou muito dessa época, mas ainda tenta criar um padrão condicionante ali dos estudantes, né? Tanto que o uniforme, todo mundo fica parecido, né? Então, assim, as escolas mais modernas, menos tradicionais, assim, que elas são mais libertárias no sentido de não precisar uniforme, do aluno poder se expressar de uma forma diferenciada e ser respeitado o desenvolvimento de cada um dentro da sua individualidade, né? Isso mesmo. Nossa, eu achei bem legal, fazia muito tempo que eu não assistia. Que legal, que bom. Eu achei bem legal ter revisto isso. Eu acho que eles têm o Pink Floyd tem um reconhecimento muito forte pelas críticas sociais que faz, né? E que eles fizeram, né? E esse clipe eu acho que é o mais famoso, então eu imaginei que vocês conheciam, mas não imaginei que vocês tivessem feito a relação com esse assunto especificamente, porque a gente está falando dele agora, né? Mas é exatamente isso. E, assim, acho que naquele momento era mais explícito, mas isso é herança ainda hoje, né? Aconteceu uma situação numa escola, acho que no interior de São Paulo, se eu não me engano, que era. Eu vou procurar a notícia aqui para mandar para vocês.
Eu vou tentar explicar primeiro, depois eu procurar, senão eu vou me perder no que eu vou falar. Mas a escola mandou um aviso para as mães, para os responsáveis, pedindo que as crianças fossem com um determinado tipo de penteado num dia, né? E aí, como que isso é recente, né? Vou procurar aqui. Deixa eu ver se eu encontro a notícia. Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. Creche pede cabelo liso para alunas em festa de Natal e causa polêmica. Deixa eu ver em que cidade que foi. Eu vou mandar para vocês aqui, enquanto isso eu dou uma olhadinha lá. Quem quiser olhar, ver a notícia também. Ah, se bem que eu posso compartilhar minha tela, né? Que falta de boas ideias. Aqui, ó, é essa notícia aqui. Em comunicado, a associação lamentou o ocorrido e informou que tomará medidas administrativas para não repetir o erro. Para a festa de Natal, a Associação Cedro do Líbano de Proteção à Infância de São Paulo pediu para... Ah, não era nenhuma escola. Pediu para que os pais levassem as filhas ao evento de cabelos lisos. O aviso exibia uma foto da atriz mirim, Larissa Manoela, como referência para o penteado liso solto. A foto do comunicado chegou às redes sociais causando forte polêmica. A associação, que possui creches e cursos profissionalizantes gratuitos voltados para o público de renda baixa, foi acusada de racismo. Por meio da nota, lamentou o ocorrido. A foto era essa daqui. A Larissa Manoela lá no carrossel, cabelo liso, solto. Então, assim, era essa notícia é de 2015, né? Não é desse ano, mas 2015 faz 5 anos, né? Então, assim, ainda... E aí, né? Exatamente. Deixa eu ver que a Eliane tinha falado. Pode-se dizer que foram desalienados na quebra da escola? Eu não sei, Eliane, eu acho que, como é uma obra artística, a gente pode inferir algumas interpretações, né? Eu entendo que talvez a imaginação dele de tudo isso acontecendo e depois os alunos tomando o poder da escola, vamos dizer assim, né, tirando tudo do lugar, quebrando tudo e tudo mais, talvez possa ser, sim, uma resposta possível para a opressão que acontecia lá, né? Pode ser que eles quebraram com essas amarras, pode ser uma interpretação possível. Eu acho que pode. O que mais, gente, vocês querem trazer em relação a isso? Um dos desdobramentos possíveis dessa política de higiene e que se reproduz até hoje, como eu falei, no nível individual, a gente achar esquisita a aparência de alguém, algo do tipo, e isso gerar alguma exclusão, bullying na escola, por exemplo, ou alguma forma de preconceito com a pessoa, enfim, alguma forma de violência pela forma diferente do padrão que essa pessoa se apresenta, né? Mas isso pode se reproduzir numa forma de grupos, né? Por exemplo, quando essa crítica a quem está fora do padrão acontece de uma forma violenta e ela é direcionada a um grupo, por exemplo, de pessoas que estão acima do peso, um grupo de pessoas obesas, ou a um grupo de pessoas que tem uma raça diferente da que é considerado padrão branco, né? Seja pessoas orientais, sejam pessoas negras, sejam pessoas indígenas, aí a gente já chama isso de discurso de ódio, né? Então, é uma das consequências mais devastadoras e que sustenta a violência, né, direcionada a essas pessoas, e muitas vezes está fundamentada no simples fato de a pessoa não estar dentro do padrão estabelecido como o que deveria ser o normal.
né? Eu coloquei também um texto complementar, que eu vou comentar ele um pouquinho. Eu escutei que tem alguém com o microfone aberto, se quiser falar é só me interromper, tá? Não tem problema. Mas esse outro texto, ele fala do século XIX e início do século XX, não tão distante da situação que a gente viu ali da criação do Instituto de Higiene, né? Mas ele traz em relação ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil naquele momento, e que as pessoas que não estavam dentro desse padrão, elas eram consideradas responsáveis pela sujeira da cidade. Então, elas que sujavam o centro da cidade, né? Elas eram as responsáveis pela proliferação de doenças, elas eram responsáveis por essa sujeira da falta de saneamento, por exemplo, né? E essas ideias eu vejo sendo reproduzidas hoje ainda também em relação a pessoas que estão em situação de rua, né? Como se elas quisessem estar numa situação que não tem higiene, que não tem possibilidade de tomar um banho, que não tem possibilidade de trocar de roupa, que não tem lugar para fazer suas necessidades fisiológicas, né? E como se fosse responsabilidade delas a, a, a condição do centro da cidade, por exemplo, né? Então, existia já essa ideia lá no começo do século XX, e aí, como o Rio de Janeiro, a capital, estava se deparando com muitos problemas por conta do crescimento e da proliferação de doenças, aconteceu que, com esse argumento de higienizar o centro da cidade, de tirar essas pessoas, de tirar a sujeira de lá, né? Isso foi usado como argumento discriminatório para essas populações mais pobres, tanto que moravam no centro do Rio de Janeiro, quanto pessoas que estavam em situação de rua, né? E também foi usado um conceito de classe perigosa, né? Então, essas pessoas eram vistas como perigosas no centro da cidade. E aí, por conta de essa ideia de higiene, que ele traduz até como eugenia, né? Eles não fazerem parte desse padrão, desse padrão valorizado, essas pessoas foram retiradas de lá e foram obrigadas a sair de lá. E hoje o que a gente vê de pessoas morando, por exemplo, nas encostas do mar, nos morros, onde não tem uma moradia irregular mesmo e que coloca essas pessoas em risco, é reflexo dessa política, por exemplo, de 100 anos atrás, né, que essas pessoas foram tiradas de lá sem ter um lugar adequado para onde ir, e hoje elas estão numa situação que a moradia não pode ser considerada um local de segurança, um local digno, porque coloca elas em risco em situações como, por exemplo, agora, com a pandemia que a gente está vivendo, uma situação de que, às vezes, a pessoa não vai ter saneamento básico, não vai ter água encanada para poder fazer os procedimentos de higiene e se prevenir. Ou ela não vai ter o espaço que ela tem de moradia é muito pequeno para o número de pessoas que moram ali e é impossível fazer o isolamento caso seja necessário se alguém for infectado com a doença, né? Ou hoje mesmo eu vi uma notícia mais cedo, eu não sei se foi no jornal hoje, eu não lembro, em algum momento do dia eu vi alguma matéria mostrando uma família em Salvador, que aconteceu uma chuva muito forte lá durante a noite toda, e a casa dessas pessoas desmoronou e algumas pessoas morreram, alguns familiares morreram nesse desabamento. E aí, então, assim, essas pessoas, de novo, estão mais vulneráveis, né? O fato do padrão que se estabeleceu e excluiu essas pessoas, coloca elas na situação de vulnerabilidade onde elas estão hoje. Eu não sei se eu fiz um salto de raciocínio muito distante, mas se você acompanhar a história essa história que está contada das políticas de higiene e a consequência direta delas, que foi essas pessoas irem morar em lugares irregulares, né? E aí foi há 100 anos
e os descendentes dessas pessoas continuam, né, em condições semelhantes às das gerações anteriores. Se a gente for parar para ver a história da nossa família, né, às vezes a gente consegue uma progressão financeira, um status, uma subida no status econômico, mas depende de muitas dessas condições, né? Eu digo uma subida em relação a uma geração anterior, por exemplo, mas depende de muitas dessas condições, que são acesso à educação, por exemplo, né? Acesso a esses direitos básicos também, e que se não tiver, não vai acontecer. Então, essas pessoas estão lá, no mesmo lugar ainda, e são elas que são mais atingidas quando acontece uma situação que nos coloca em risco. Eliane disse, a questão é tudo social, né? A questão é tudo social, né? A pessoa nessa situação de rua não tem apoio social, exatamente. Então é um ciclo, né? Essa pessoa está em risco e está lá nesse lugar, coloca ela mais em risco para outras coisas, né? O não acesso a direitos é um fator de risco para muitas coisas, para que as pessoas adoeçam, para que elas. Eu acho que a falta de acesso a direitos é um fator de risco para não acessar outros direitos. Dá para a gente fazer essa análise. Se a pessoa não tem acesso à saúde, à educação, à moradia, né, é mais fácil que ela continue vivendo sem saúde, sem educação e sem moradia, né? É uma condição que se mantém, aparentemente, né? O que vocês querem comentar, gente? Ou perguntar, tirar dúvidas em relação tanto ao texto quanto ao que foi discutido? Tudo certo para vocês? Vocês entenderam tudo? Tá tudo bem com os conteúdos que estão lá para vocês? Os vídeos que quem assistiu depois, tem alguma reclamação a fazer? Alguma sugestão? Bom, se ninguém tiver mais comentários, então eu vou encerrar, e aí eu vou pedir para todo mundo encerrar também, porque se alguém não encerra, o Google continua gravando, mesmo que você não esteja aparecendo na câmera, e mesmo que o microfone esteja desligado. Então, aí a gente encerra por aqui, e aí eu encontro vocês na segunda para desenvolvimento, alguns, né, e outras só na semana que vem, na próxima quinta. Certo? Então, muito obrigada por terem vindo e por terem ficado até agora. Quem gostou da aula, recomenda para algum amigo vir assistir. Quem não gostou, recomenda para algum inimigo, tá? Mas recomenda para alguém vir participar das chamadas, das discussões, tá bom? De nada, meninas. Um beijo. Até mais.